Olá, começando mais um Alesp Conecta e hoje o nosso tema envolve o mundo tecnológico. Pois é, a gente sabe que nesse momento de pandemia, principalmente no momento de pandemia, a gente tem falado muito desse uso da tecnologia em muitos dos ambientes. Já já vou te contar qual ambiente que nós vamos falar de tecnologia, mas meu convidado de hoje é Luiz Quimaide, CEO do Bússola Tech. Bem-vindo novamente, Luiz, ao Alesp Conecta. Obrigado, Julie. Obrigado à equipe do Alesp Conecta. É um prazer estar com vocês aqui de novo, compartilhando um pouco desse tema que algumas pessoas malucas gostam de discutir, que é a tecnologia aplicada ao legislativo. Pois é, e nós estamos numa casa legislativa, não é? E eu falei agora na abertura justamente sobre o uso dessa tecnologia que vem ficando mais em evidência nesses últimos meses, né? Nós mesmos estamos aqui gravando o Alesp Conecta de um modo remoto, de um modo tecnológico. A gente continua a nossa produção, mas cada um no seu canto, né? Como é que a gente consegue, para quem nunca ouviu falar sobre tecnologia dentro do legislativo, como é que funciona? Como é que a gente começa a entender essa questão? Perfeito, Julie. Primeiro, a gente tem que pensar, tecnologia é uma ferramenta. A ferramenta só serve o seu propósito se ela melhora a nossa qualidade de vida, se ela melhora algum aspecto do que a gente fazia antes sem usar a tecnologia, ou de um problema novo que até a própria tecnologia traz. Então, a gente tem que pensar como eu uso uma ferramenta para melhorar o que eu já faço. No caso do legislativo, a gente pode pensar em algumas abordagens. Por exemplo, será que já não é o momento de a gente extinguir o uso de papel nas casas legislativas? Digitalizar os processos administrativos, para que o servidor público não precise mais trabalhar com papel, para que ele consiga, de uma forma mais simples, utilizar uma plataforma onde ele consiga solucionar os seus desafios do dia a dia e onde o cidadão também consiga interagir melhor com a casa. Esse é o primeiro passo de quando a gente fala do uso de tecnologia no legislativo. Como que a gente digitaliza esses processos? E é exatamente isso que acontece agora, né, durante a Covid-19. Nós vemos uma série de casas legislativas utilizando a tecnologia para digitalizar o seu processo legislativo. Então, já que a pandemia não permite que as pessoas estejam em um mesmo espaço, no plenário, nas comissões, por que não utilizar a tecnologia para digitalizar esse processo? Então, para que o parlamentar consiga submeter o seu projeto de uma forma eletrônica, para que ele receba um certificado eletrônico, para que isso tramite nas comissões de uma forma eletrônica e para que a votação também tenha a possibilidade de ser eletrônica. Vejamos, momento pós-crise, existem aprendizados que a gente pode manter e tem outros que a gente não precisa necessariamente manter. Por exemplo, podemos ter um plenário físico, como sempre ocorreu, mas com um apoio muito forte do digital. Uma segunda vertente, Julie, prometo que vou tentar ser muito breve na minha explicação, a gente Uhum. tem a perspectiva da transparência. Então, uma vez que você gera todos esses dados, você precisa disponibilizar esses dados, tanto para a sociedade civil, que precisa acompanhar as atividades do Poder Legislativo, e até mesmo para as organizações, empresas e outros atores sociais que eventualmente podem propor melhorias a esses processos. Então, você tem a simples disponibilização de informações, você tem a facilitação dessas informações, te explico. Por que ao invés de falar, foi votado um destaque no projeto de lei número tal, você não facilita isso e torna, olha, aconteceu esse processo dessa forma e tem esse resultado. Uma linguagem simples, clara, para o cidadão conseguir compreender e se aproximar da Casa Legislativa. E dentro de transparência ainda, por último, a gente tem a padronização da estrutura dos dados. Então, o dado vai ter a mesma estrutura dentro da Casa Legislativa, entre seus diferentes departamentos, e também entre as casas legislativas. Julie, imagina, nós temos 5.599 casas legislativas no Brasil. Imagina cada uma dessas casas usando o seu padrão. E é isso que Uhum. acontece. Gera uma possibilidade da gente testar novas metodologias e conseguir pensar formas diferentes, formas apropriadas, mas ao mesmo tempo também gera um desafio.
Por exemplo, a nossa equipe na Bússola Tech tem que conhecer uma série de formas de disponibilização desses dados. Uma terceira vertente é a participação. E ela depende das duas primeiras, da digitalização e da transparência. Porque, assim, o cidadão não precisa estar presencialmente na Casa Legislativa. Digamos aqui no estado de São Paulo, alguém que more no interior do estado não precisa se deslocar fisicamente, incorrendo em gastos, ele tem que dedicar um tempo para isso. Ele consegue participar como nós estamos conversando agora, de uma forma mais pontual. Isso favorece uma participação do processo legislativo em duas vertentes. Uma participação daquelas pessoas que trabalham com temas específicos e querem contribuir com a discussão. Aí a gente tem o caso do Marco Civil da Internet, que é um caso muito interessante, onde especialistas do Brasil inteiro compartilharam sua visão de mundo em relação a esse projeto. Você tem uma participação que demanda menos tempo, que é uma participação de você perguntar à população o que ela acha de determinado projeto ou o que ela acha de determinada votação. E por último, a gente tem o uso da famigerada e da famosa inteligência artificial no processo legislativo. Eu costumo dizer para o parlamentar que, se tudo for feito da forma certa, o trabalho do parlamentar não vai acabar. Ele vai continuar ainda mais central, porque a inteligência artificial no processo legislativo serve para ajudá-lo a qualificar a discussão e para que ele qualifique ainda mais a sua produção. Então, de forma resumida, é assim que a gente consegue usar a tecnologia na Casa Legislativa. Perfeito. Então, eu quero aproveitar agora essa sua introdução para a gente ir destrinchando algumas coisas, né, Luiz, que é importante para as pessoas entenderem, né? Então, vamos colocar na nossa realidade aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Logo quando começou a pandemia, saiu do modo presencial, então lá no plenário Juscelino Kubitschek e também nos outros locais lá da Assembleia, e foi para o ambiente virtual, veio, né, na verdade, né, já que nós estamos também nesse momento em ambiente virtual, veio para o ambiente virtual, primeiro as sessões plenárias, depois as comissões, as CPIs, todas estão rolando aqui no Palácio 9 de Julho, na Alesp, de modo virtual. É um jeito, claro, das coisas não pararem, dos deputados continuarem trabalhando em prol da sociedade. A gente está falando de um modo virtual, que a gente está usando tecnologia, o computador, né? Mas para que as coisas rodem também, eu imagino que quando você fala em digitalização, para as comissões funcionarem, para tudo funcionar, precisa estar tudo ali pronto na mão do deputado, mas não na parte física, talvez de um jeito no computador para facilitar tudo isso, já que ele vai estar no computador falando numa plataforma de reunião. Essa união, como é que a gente faz? Talvez tudo aconteceu, não só no nosso parlamento, mas em outros, aconteceu tudo muito rápido, porque as coisas precisavam continuar. Mas é um processo que, pelo jeito, vai continuar por muito tempo, né? Julie, primeira coisa que eu costumo falar, eu acho que é muito importante. O parlamento brasileiro, o poder legislativo brasileiro, ele hoje é uma liderança mundial quando a gente fala de transformação digital. E pense que existem parlamentos que hoje ainda estão discutindo como implementar uma deliberação remota. Se você pega os casos de algumas casas, por exemplo, as 2 casas federais no Brasil, elas implementaram a deliberação remota em 7 dias. Então, isso é um marco que precisa ser reconhecido. Então, você hoje tem 23 assembleias estaduais deliberando remotamente, onde a Alesp se inclui, e se inclui com muita qualidade. E você tem 169 câmaras municipais deliberando remotamente. E, Julie, a gente não está falando apenas de uma grande câmara municipal de uma capital. Existem cidades de 1.500 habitantes deliberando remotamente. Então, o que a gente precisa pensar, primeiro, você não precisa ser um desenvolvedor para fazer uma deliberação remota. Você não precisa ser um expert no assunto e você não precisa de uma quantidade avassaladora de recursos. Você precisa de criatividade. Você pega a grande maioria das câmaras municipais e das assembleias legislativas hoje no Brasil, utilizam ferramentas como essa que nós estamos utilizando. Então, eles ainda não desenvolveram um sistema de votação virtual com checagem, porque muitas vezes nem é necessário. Esse tipo de checagem pode ser necessária para as grandes casas legislativas, que têm um número muito grande de parlamentares, que têm uma discussão mais sofisticada em termos de articulação política,
Mas, digamos, uma Câmara Municipal com 9 vereadores não precisa disso. Apenas uma ferramenta como essa que a gente já usa de videoconferência já pode bastar para eles. E o que a gente vê é, você tem diferentes formas de utilizar essas ferramentas, e você vê cada casa legislativa utilizando de uma forma. Um grande desafio que a gente percebe, Julie, é a criatividade de pegar algo que é inerentemente analógico e construído a muitas mãos, como tem que ser, que é o regimento interno da casa, são todas aquelas regras que estão postas para o processo legislativo, e adaptá-las a essa nova realidade digital. Então, como será que você usa aqueles instrumentos que antes eram previstos em uma dinâmica analógica? Digamos, como que você vai obstruir uma votação? Óbvio, você não vai, se você quiser utilizar esse instrumento, você não vai utilizar da mesma forma. A obstrução no analógico funciona de um jeito. Agora, a obstrução no digital pode funcionar de um outro jeito. E aí tem o papel do parlamentar de se adaptar a essa nova realidade e entender os seus desafios e as suas oportunidades. Eu vejo que no momento pós-crise, certamente a gente não vai continuar com um parlamento plenamente virtual. O parlamento, existe um espaço físico para ele funcionar e é adequado que exista. Até porque você não tem uma universalidade do acesso à internet por toda a população brasileira. Mas, será que não seria razoável a gente pensar em pequenas mudanças de processos? Digamos, uma audiência pública com um especialista de outros países, onde você não precise pagar passagem aérea, diária, e você já consiga ter uma maior facilidade de agenda. Eventualmente, algumas reuniões também entre os parlamentares serem virtuais, onde você não obriga o parlamentar a sair toda semana do seu distrito eleitoral e vir até a capital. Então, existem formas de a gente adaptar esse aprendizado da pandemia a uma realidade do pós-pandemia. Mas isso que você falou agora no final, Luiz, essa questão de, claro, depois da pandemia você tem os espaços, né, para votação, não só na Assembleia, mas nas câmaras, mas que em algum momento esse mundo tecnológico pode ajudar alguns deputados que nós também ouvimos durante as últimas semanas no jornal da Rede Alesp, que é feito ao vivo. Alguns deputados disseram isso, que em algum momento, isso que você acabou de falar, alguns deputados que estão nas suas bases eleitorais, principalmente no início e fim da semana, podem participar de reuniões que acontecem dentro da Casa Legislativa de modo remoto, que pode ser um aprendizado para que não se deixe de ter, então, esses encontros, porque um está no interior com as suas demandas e o outro está em outro local. Então, talvez, nesse sentido, facilitar também a vida do gestor público, quando não estão todos no mesmo lugar, de algum modo, alguns presenciais, outros de um modo remoto, mas que as coisas aconteçam e avancem. Exatamente. E, Julie, tem alguns casos muito interessantes. Eu vou sair um pouco do Brasil agora e contar o que aconteceu em alguns outros países. Um caso de um parlamento que enfrentou muita resistência em deliberar remotamente no seu plenário é o Congresso americano. E conversando com a equipe que está buscando essa implementação, eles falam: mas o parlamentar tem um pouco de receio, porque tem uma tradição da Casa Legislativa, então é feito dessa forma, com esse mesmo processo, desde os pais fundadores da nação. E aí que vem um caso muito interessante, no Reino Unido. O Reino Unido também é um parlamento bicameral, onde você tem uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Comuns, e você tem a Câmara Alta, que seria o nosso equivalente ao Senado, que é a Câmara dos Lordes, que eles chamam. E tinha uma preocupação muito grande, não com a Câmara dos Comuns, que imaginava-se que ela já seria mais aberta a essa possibilidade de deliberação remota, mas tinha essa preocupação com aquela Câmara Alta, que por natureza das câmaras altas, das casas revisoras, tem um apego maior à tradição, tem um cuidado maior na hora de implementar algum tipo de mudança. E o que aconteceu, Julie? Você vê o número de parlamentares dessa Câmara Alta, dos Lordes, que se imaginava serem os mais resistentes, eles adoraram a ideia. Então agora, enquanto a Câmara dos Comuns discute já a sua volta, os Lordes não querem, eles querem continuar no remoto, porque eles entenderam o valor de você utilizar uma deliberação remota em alguns momentos, e obviamente em outros momentos você precisa de uma reunião, você precisa de uma articulação política mais sofisticada, você precisa estar presencialmente. Então, são alguns casos que a gente vê hoje no mundo.
é uma adaptabilidade que é demandada da Casa Legislativa. E aqui a gente volta num papo que a gente teve lá atrás do ano passado, não sei se você se recorda, que é justamente como a gente pode usar a tecnologia para favorecer a Casa Legislativa, Julie. Pense no seguinte, como que essa discussão tecnológica antes na Casa Legislativa, ela não era central, ela era vista como algo que era mais acessório, era algo que era mais de um campo operacional do dia a dia. Hoje, colegas em diversas casas legislativas, no Brasil e fora, dizem a nossa atividade se tornou central, porque mostramos que em um momento de crise o parlamento não pode e nem deve fechar. No momento de crise, a gente pode usar a tecnologia para manter essa resiliência do legislativo. Ou seja, num caso de pandemia e algum outro caso de uma situação de crise como essa, o parlamento ele é visto como um espaço permanente, não apenas como um espaço que pode estar aberto durante a normalidade democrática. A gente precisa manter o parlamento aberto, a tecnologia é uma aliada para isso. E eu lembro também desse nosso papo naquele momento em que falávamos que cada gestor, não digo só os deputados, mas cada gestor público conseguiria usar a tecnologia de um modo e saberiam aproveitar cada um de um modo. E talvez, nesse momento da pandemia, isso se acelerou, né? Como tantas outras coisas se aceleraram nesses últimos meses, né? Essa questão tecnológica também se acelerou e a gente vai vendo cada um dos gestores, né, agindo e entendendo como usar melhor a tecnologia em favor do seu mandato, em favor da população. Com certeza, Julie. Como eu te falei, hoje, apesar de você ter o uso das mesmas ferramentas por diversas casas, a forma como eles adaptam essa tecnologia ao seu regimento é muito particular a cada casa legislativa. Então, você tem que ter a criatividade daquele gestor que conhece não apenas o regimento escrito, mas aquela dinâmica política local. Então, esse conhecimento e essa sensibilidade do gestor público e do parlamentar são essenciais nessa hora. Então, quando a gente contempla o papel do gestor, é exatamente esse. Mas a gente tem que recordar uma coisa: o gestor público e o parlamentar tem que ter a sensibilidade de entender para quem eu estou fazendo isso. Por exemplo, a deliberação remota, numa primeira análise, o usuário, se a gente puder chamar assim, é o parlamentar e a sua equipe. No final do dia, o usuário final é o cidadão, a sociedade como um todo. Então, essa solução da deliberação remota, por exemplo, ela precisa atender, em primeira análise, as necessidades que o parlamentar tem para essa dinâmica política. O servidor pensar, poxa, mas eu pensei num projeto muito mais sofisticado, muito mais complexo, ou de uma forma totalmente diferente, que eu acho muito melhor. Eu diria para o servidor, olha, conheça seu usuário. Igual nas empresas de tecnologia nós falamos, o usuário sempre tem razão. Se ele está usando a plataforma de uma forma que como você não previu, significa que a plataforma tem que se alterar para que ela funcione de uma forma mais adequada. E é o que a gente chama de experiência do usuário no jargão de tecnologia. Vamos olhar o parlamentar como esse usuário. Vamos trazer o parlamentar como um aliado nessa construção. Então, uma construção que conta com o servidor, com uma linha de frente, porque ele que tem a história da casa, com os parlamentares, que são a centralidade da Casa Legislativa e a razão dela existir como um espaço de debate, a sociedade civil organizada, com uma série de organizações e pessoas que debatem a respeito, e também os empreendedores. Porque, Julie, a Casa Legislativa, o seu setor de TI, não precisa desenvolver uma tecnologia de uma videoconferência. Isso já existe. Então, a Casa Legislativa tem que focar naquilo que é o que a gente chama de core business, né? Aquilo que é a razão dela ser, que é o processo de representação, fiscalização e deliberação. Porque se você tem pessoas e empresas que fazem ferramentas que você necessita, busque essas pessoas, busque essas organizações e busque trabalhar com elas. É assim que a gente acredita. Agora, é interessante, eu li algumas coisas aqui, até mesmo que você me enviou, para falar um pouquinho mais sobre o tema, e eu estava vendo aqui em alguns lugares
algumas câmaras e lugares precisaram mudar o regimento interno para se adaptar a essa nova realidade tecnológica, não é? Então, assim, também esbarrou nessa questão, até por aquilo que você falou lá no início, todo mundo acostumado a operar de um mesmo jeito, e, né, se viu nesse momento precisando mudar o ambiente de discussão, né, ir para o virtual. Ainda é um entrave, pela pesquisa que vocês do Bussolatec têm, ainda é um entrave essa questão dos regimentos internos das casas, das assembleias, das câmaras municipais, e por que é um entrave isso? Quem está escutando a gente não entendeu nada do que a gente falou. Teve que mudar o regimento interno. Por quê? Perfeito, Julie. Vamos dizer, o regimento interno é como se ele fosse um sistema operacional que você está usando no seu computador. Se você muda um aspecto, qualquer que seja na sua máquina, ele pode entrar em parafuso, ele não vai conseguir funcionar da forma como ele foi desenhado para tal. Então, vamos lá, o regimento interno das casas legislativas, ele geralmente é construído a muitas mãos, ele é feito para contemplar diferentes visões de mundo daqueles parlamentares, e ele foi feito para funcionar de uma forma muito específica. Agora, quando você muda essa dinâmica, você vão ter algumas regras que ou não fazem sentido, ou podem até dificultar uma dinâmica totalmente digitalizada ou virtualizada. Por exemplo, você tem casas legislativas hoje no Brasil que não conseguem instalar suas comissões porque a eleição dos membros da comissão devem acontecer de forma presencial, mesmo que a comissão possa acontecer virtualmente. Entende? Então, existem esses pequenos desafios que precisam ser contemplados. O regimento, naturalmente, não foi feito para uma dinâmica digital. Então, o trabalho é como pensar quais são os aspectos-chave que, no primeiro momento, a gente precisa trabalhar. Olha, fazer uma deliberação remota pode ser algo até mais simples. Você pode simplesmente pegar toda a sua dinâmica analógica, você pode buscar colocá-la dentro de uma dinâmica de videoconferência. Agora, se você quiser aprofundar esse processo de transformação digital, Júlio, aí você precisa começar a mexer nas regras. E eu não te digo para mexer naquelas regras centrais, começa a mexer naquelas regras que são mais periféricas, que muitas vezes ninguém sabe por que elas existem, mas sempre está ali. Começa a questionar naquelas regras que ninguém se importa. E depois você vai construindo e vai mostrando para todas aquelas pessoas envolvidas os benefícios disso. Ou seja, não faz sentido a gente pegar uma burocracia que tem um tempo muito próprio, tem uma eficiência muito própria, que é de um mundo analógico, e simplesmente transferi-la para o digital. Porque o digital ele deve significar uma melhor interface, mais compartilhamento, mais participação, mais transparência. Por exemplo, aquele caso que eu contei, você teve casas legislativas que utilizavam ferramentas de videoconferência e não sabiam que dava para transmitir ou para gravar. Então, é uma ferramenta que está sendo subutilizada. Então, imagina quantas pessoas não poderiam assistir aquela sessão, ou mesmo participar daquela sessão de uma forma muito simples. Então, quando a gente pensar no regimento versus um processo de transformação digital, é pensar no regimento que os alemães chamam, que os alemães têm uma expressão que em inglês é o digital ready, que é o pronto para o digital. Então, eles pegam isso na perspectiva da legislação. Então, a legislação tem uma linguagem muito objetiva e é muito clara para você implementar um processo de transformação digital. Porque será que no final dessa jornada que a gente está vivendo, seria possível a gente ter um grupo de regimentos hoje no Brasil que fossem prontos para o digital? É um questionamento. Pois é, e é muito bacana quando a gente escuta um especialista no tema falando, porque nesse momento se fala também muito em legados, né? O que vai ficar para depois da pandemia na área da saúde, o que vai ficar na pandemia depois na área da educação, e a gente está vendo que tem muita coisa que vai ficar para a gestão pública pensar para ser, não digo eficiente, porque já está sendo, mas no sentido de avançar em algumas questões, como você falou, né? Ainda tem muita discussão
para que as casas legislativas e executivas se tornem mais tecnológicas, que facilitem também a vida de quem está ali cuidando do povo, né, Luiz? Agora, a gente fala quando o bate-papo é bom, vai terminando rápido. Aqui a gente está na fase final do programa, Luiz Kmaid, e eu só queria que você desse uma pincelada no que então a Bússola Tech tem feito e tem ajudado então a entender esses dados, né, aqui no Brasil. Perfeito, Julie. A gente já vinha trabalhando com essa agenda de transformação digital já há algum tempo, quando veio a pandemia. É lamentável que essa pandemia esteja hoje no Brasil. Deixo aqui a minha solidariedade a todas as pessoas, a quem perdeu familiares, entes queridos. Mas a pandemia mostrou algo. O parlamento não pode parar, como eu falei agora há pouco. E a gente viu formas dele não parar num momento de crise como esse. Ele trouxe grandes avanços tecnológicos, descobertas? Eu diria que ainda não. Ele mostrou como o servidor pode usar essas ferramentas que nós todos já conhecíamos no nossa esfera pessoal e como que se implementa isso numa dinâmica de deliberação. E hoje a Bússola Tech, o objetivo que a gente tem durante essa pandemia é reconhecer o trabalho dessas pessoas. É mostrar, olha, você fez um trabalho muito interessante na sua Câmara Municipal, na sua Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, e mostrar isso para a população, mostrar a resiliência do Poder Legislativo. Em última análise, Julie, a gente acredita que a inovação, a transformação digital, só vem quando... Eu vou compartilhar uma frase que eu adoro, que é uma ideia que não é compartilhada é uma ideia morta. Então, se você não compartilha esse seu sonho, a sua ideia, ela não vive, ela não vê a luz do dia. Então, a gente trabalha com essa perspectiva de colaboração. Então, como que um servidor público reconhecido pode ser fortalecido dentro da sua instituição? Como é que ele pode ganhar um protagonismo que de outra forma ele não teria? Como que, por exemplo, um servidor público conversando com um servidor de outra casa pode ter ideias de como melhorar o seu processo, melhorar a vida também dos seus parlamentares, ajudando os seus parlamentares num momento de crise como esse? Julie, hoje a gente tem uma realidade de 1/3 da população municipal já no Brasil sendo governada por deliberação remota. Então, a pandemia acelera esse processo e mostra para o servidor, para o parlamentar, para a sociedade civil, como que a gente pode ter esse parlamento mais efetivo, ainda mais transparente, ainda mais participativo, em uma dinâmica que talvez a gente não tenha pensado antes, que é através do seu celular, através do computador, sem que a necessidade de você precise se deslocar para ir até a Casa Legislativa. Eu diria que um legado não precisa ser necessariamente o uso da videoconferência, o uso de uma ferramenta específica, mas o legado é criar a possibilidade de se usar a tecnologia para melhorar ainda mais a atividade legislativa. Perfeito, esse Luiz Kmaid, cientista político e CEO aí do Bússola Tech. Luiz, obrigada então por trazer esse conhecimento e falar um pouquinho sobre esse momento tecnológico que estamos vivendo também aqui no Palácio 9 de Julho. Obrigada. Obrigada, Julie. Sempre um prazer falar com o Alesp Connect e com a equipe de vocês. Legal, então se você quiser rever esse programa que termina agora e toda a programação da Rede Alesp, você já sabe, corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto numa próxima. Tchau.